Filha agredia a mãe idosa até que cachorro caramelo apareceu e fez algo impressionante. Era uma manhã abafada de primavera quando um barulho estranho chamou a atenção dos vizinhos da Rua das Laranjeiras. Dentro de uma casa de muros baixos e janelas fechadas, uma idosa tentava, mais uma vez, conter os surtos temperamentais da filha, que já não escondia mais sua frustração e impaciência. A tensão dentro da casa era tão densa que podia ser sentida do lado de fora. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um cachorro caramelo, de olhar firme e postura decidida, apareceu no portão. E, a partir dali, nada mais foi como antes. Essa história vai te mostrar como um simples animal pode mudar tudo ao redor, se talvez até curar feridas que pareciam eternas. Curte esse tipo de história? Então já deixa seu like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa trama emocionante. A casa número 18 da Rua das Laranjeiras, no sertão do Nordeste brasileiro, era pequena, de muros baixos, com tinta descascada e uma varanda que já vira dias melhores. Quem passava por ali mal percebia que aquela residência abrigava muito mais do que paredes desgastadas, e nela moravam um silêncio, a mágoa e uma dor que ninguém ousava nomear. Dona Sebastiana era conhecida na vizinhança por sua doçura contida. Uma senhora franzina, de cabelos brancos amarrados num coque simples, que passava as manhãs molhando plantas secas num quintal poeirento e passava as tardes sentada em sua cadeira de balanço, encarando um rádio velho que tocava forró antigo. Era raro vê-la conversar com alguém além do necessário. Mais raro ainda era vê-la sorrir. Mas o que muitos não sabiam, ou fingiam não saber, era que dentro daquela casa também morava sua filha, uma mulher de 30 e poucos anos, de olhar duro, semblante cansado e humor que oscilava como as chuvas na região, ora violento, ora ausente. Os gritos vindos do interior da casa, algumas vezes abafados, outras vezes explícitos, tornaram-se parte da rotina dos vizinhos, como o latido dos cachorros ou o sino da igreja. E, como todo som constante, deixaram de chamar atenção. É problema de família, murmuravam uns. Deus sabe de tudo, diziam outros. Naquela manhã abafada de primavera, algo diferente aconteceu. Dona Sebastiana estava na cozinha preparando o café. O aroma do pó fervendo no coador misturava-se ao cheiro forte de sabão em barra, que usava para esfregar o piso antes mesmo do sol nascer. Sua filha, impaciente, falava alto no quarto, resmungando sobre a conta de luz, sobre o calor, sobre a vida. "A senhora só me dá trabalho!" gritou, empurrando uma cadeira no caminho. Sebastiana não respondeu. Como sempre, escolheu o silêncio como escudo. Mas por dentro, seu coração pesava. Foi então que ele apareceu. O portão rangeu levemente. Não houve latido de aviso, nenhum alerta. Apenas o som das patinhas sobre o chão empoeirado, leves, decididas. Um cachorro de pelos caramelo, magro, sujo, com olhar mais sábio que de muita gente que Dona Sebastiana conhecera. Ele parou bem na entrada da cozinha, sem medo, sem hesitar. Sebastiana virou-se devagar e encarou o animal. Seus olhos, mesmo cansados, brilharam por um instante. Havia algo naquele cachorro que lhe despertava uma memória antiga, mas ela não conseguia se lembrar de onde. "De onde foi que você saiu, hein?" murmurou, ajeitando o avental. A filha entrou na cozinha logo em seguida, e ao ver o cachorro, bufou de raiva. "Um vira-lata agora? Só faltava essa. Vai, sai daqui, peste!" Levantou a mão, ameaçando enxotá-lo com um pano, mas o cachorro nem se mexeu. Olhou fixamente para ela, sem medo, e deu um único latido, forte, seco, firme. Dona Sebastiana levou um susto, e pela primeira vez em muito tempo, a filha também hesitou. "Esse bicho tá doido!" murmurou, recuando. O cachorro deu 2 passos para frente e se sentou calmamente ao lado da idosa. Não havia agressividade em seus olhos, apenas presença. E presença é algo poderoso, especialmente onde há vazio. Naquele mesmo dia, o cachorro caramelo, que ainda não tinha nome, se recusou a sair. Ficou na varanda, depois no corredor, e finalmente deitou-se no batente da cozinha, como se já fosse dali. Dona Sebastiana,
contra o que seria lógico, colocou um pouco de arroz e sobras de ovo num pires de plástico e ofereceu a ele. O animal comeu devagar, como se respeitasse o momento. A filha não gostou nem um pouco, mas algo mudou nela. Pela primeira vez em semanas, ela saiu para caminhar sozinha, resmungando que precisava de ar puro. E ficou fora por quase 2 horas. Foi a primeira pausa verdadeira no ciclo de tensões daquela casa. Na tarde daquele dia, o cachorro impediu a filha de jogar o rádio no chão após um ataque de raiva. Ela estava descontrolada, gesticulando, pronta para descontar sua fúria no primeiro objeto que encontrasse, quando o cachorro pulou entre ela e o móvel, latindo alto, fazendo-a recuar. Assustada, a filha praguejou, mas não tocou no rádio. E mais importante, não tocou na mãe. À noite, Sebastiana colocou uma almofada velha na sala e o cachorro deitou. Seus olhos observavam cada canto da casa. Como se soubesse exatamente o que proteger. No dia seguinte, começaram as conversas nas calçadas. "Você viu o cachorro novo da dona Sebastiana?" perguntava a vizinha Alcina. "Aquele caramelo parece ter vindo para ficar", respondia o padeiro. Mas não era só isso. Daquele dia em diante, algo começou a se movimentar na rotina da casa. A filha, ainda nervosa, passou a sair com mais frequência. Dona Sebastiana voltou a costurar. O cachorro continuava lá. Sempre atento. Sempre presente. Não havia mágica. Não havia explicações místicas. Mas havia uma mudança real, visível, quase palpável. Como se o simples fato de o cachorro estar ali obrigasse todos a se reorganizarem emocionalmente. Como se aquele vira-lata caramelo tivesse puxado, com sua presença silenciosa, o primeiro fio de uma teia que precisava urgentemente ser desfeita. Naquela noite, enquanto a lua subia preguiçosa no céu do sertão e o som distante de uma sanfona ecoava de alguma casa, Dona Sebastiana encostou a cabeça na poltrona, fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez houvesse espaço para esperança ali. E o cachorro, ao seu lado, vigiava o silêncio com os olhos abertos. Na manhã seguinte, o calor já apertava antes das 8. O céu, limpo e vibrante, prometia mais um dia seco no sertão. O cachorro caramelo ainda dormia na entrada da casa, como um guardião. Seu corpo magro, esticado sob a sombra da porta, levantava e abaixava lentamente com a respiração tranquila. Dona Sebastiana observava aquilo em silêncio, com a chaleira chiando no fogão a lenha atrás dela. Desde que o animal aparecerá, havia algo diferente no ar, como se o tempo dentro da casa tivesse desacelerado. A filha, ainda rabugenta, dormia até mais tarde. Os gritos tinham diminuído, não cessado, mas já era uma mudança notável. Sebastiana se aproximou devagar do animal com um prato de cuscuz amarelado e um pouco de sardinha. O cachorro abriu os olhos como se já soubesse que aquilo era para ele, mas não pulou, não avançou. E esperou. Educado, quase respeitoso. Aquilo a impressionou. "E eu que já vi tanto homem se comportar pior que tu, viu?" disse ela, com um leve sorriso. Quando o cachorro terminou de comer, ficou ao lado dela no quintal, enquanto ela varria folhas secas de um velho pé de acerola. O silêncio entre eles era confortável, como o de velhos conhecidos que não precisam conversar para se entender. Foi então que o vento soprou forte, balançando o varal de panos brancos estendidos no canto. E uma lembrança chegou, uma história antiga que o pai dela contava. De um cachorro caramelo que tinha salvo uma criança na enchente de 1957. Um cão sem dono, como este. E o nome daquele cachorro? Jossa, e murmurou Sebastiana, como quem reencontra um pedaço perdido do passado. Pois é isso. Tu vais ser Jossa. O cachorro abanou o rabo devagar. Como se tivesse aceitado o nome. No mesmo instante, a filha apareceu na porta da sala, o rosto ainda amassado de sono e raiva mal disfarçada. Olhou para a mãe, depois para o cachorro. Agora já deu nome pro bicho? Vai adotar mesmo esse traste? Sebastiana não respondeu de imediato. Apenas se virou e encarou a filha com olhos calmos. Dei, sim. E ele parece gostar.
A filha bufou, mas não insistiu. Voltou para dentro, batendo os chinelos contra o chão. Mas Jossa ficou impassível, como uma âncora. Nos dias seguintes, o nome pegou. Os vizinhos começaram a chamá-lo de Jossa também. Ele já não era mais apenas o cachorro da dona Sebastiana. Agora era o Jossa. E Jossa começou a caminhar pela vizinhança, mas sempre voltava antes do entardecer. A rua passou a vê-lo como um morador legítimo, um elo entre os quintais e as conversas murmuradas nos portões. Uma dessas caminhadas levou Jossa até o mercado municipal. Lá, ele se deitou perto da barraca de Dona Lourdes, que vendia tapioca e pão doce. Lourdes, velha amiga de Sebastiana, viu o cachorro e sorriu. Mas tu não é o cãozinho da Sebastiana? Que faz milagres naquela casa calada? Ofereceu a ele um pedaço de pão, e Jossa aceitou com um abanar de rabo. Foi nesse momento que um menino de calça rasgada e olhar assustado apareceu do outro lado da praça. Olhou para Jossa como se visse um herói de novela. Aproximou-se devagar e ficou a poucos metros do cachorro. Ele morde? Perguntou. Só se você tiver pecado demais, respondeu Lourdes, rindo. Tô brincando, menino. Ele é mais manso que vento de fim de tarde. O menino se agachou e estendeu a mão. Jossa cheirou, deu 2 passos e encostou o focinho no joelho dele. O menino sorriu. Pela primeira vez em muitos dias. Chamava-se Joãozinho. Vivia pelas ruas desde que a avó fora internada no hospital da cidade vizinha. Os tios nunca quiseram cuidar dele. Lourdes às vezes lhe dava pão e café, mas não tinha onde acomodá-lo. Joãozinho começou a seguir Jossa discretamente nas andanças pelo bairro. Naquela tarde, Joãozinho acompanhou Jossa até a Rua das Laranjeiras, parando a poucos metros do portão de Dona Sebastiana. Não teve coragem de entrar. Mas observou. E naquele silêncio, sentiu algo que já não sabia descrever, lá. Enquanto isso, dentro da casa, a filha de Sebastiana recebia uma notícia amarga: fora dispensada do trabalho como ajudante de loja por comportamento ríspido com uma cliente. Irritada, arremessou a bolsa no chão e começou a chorar, tremendo de raiva e vergonha. Dona Sebastiana, sem saber como se aproximar, limitou-se a sentar no sofá próximo. Jossa entrou devagar na sala, deitou-se ao lado da filha e pousou a cabeça sobre seu pé. Ela tentou empurrá-lo. Mas ele ficou persistente. Como se dissesse: você não está sozinha, mesmo quando quer estar. Sai, cachorro teimoso, e sussurrou, mas a mão já deslizava pelos pelos caramelo dele. A primeira carícia entre os dois. Naquela noite, Joãozinho dormiu ao lado do portão, escondido entre sacos de estopa. Jossa saiu por uma brecha e deitou ao seu lado. O menino o abraçou, e pela primeira vez em semanas, dormiu sem medo. Na manhã seguinte, Sebastiana encontrou o menino ali. Ficou em silêncio por um tempo, depois ofereceu café com leite e pão. Joãozinho entrou tímido, olhando tudo como se estivesse dentro de um sonho. A filha não gostou. Vai encher a casa agora de mendigo também? Já não basta esse cachorro? Mas Sebastiana respondeu com algo que não dizia havia tempos: essa casa já teve tanta coisa ruim dentro, e um pouco de bondade não vai doer. Jossa olhava tudo. Como se entendesse cada palavra. Naquele dia, o menino ajudou a varrer o quintal, limpou o pé de acerola e ainda consertou a torneira da cozinha com um pedaço de arame. A filha observava à distância, torcendo o nariz. Mas ao fim da tarde, foi ela quem deu ao menino uma camiseta velha do irmão que já nem estava mais no país. Os muros daquela casa não caíram de uma vez. Mas as rachaduras começaram a abrir passagem para algo novo. E o responsável por tudo isso? Continuava ali, caramelo e silencioso. Com olhos que viam o que ninguém dizia. Os dias seguintes correram lentos como o vento que empurrava as folhas secas pela calçada. Era início de julho, tempo de festa junina na cidade vizinha, mas na Rua das Laranjeiras, o clima ainda era de tensão equilibrada. Dentro da casa número 18, algo diferente já se sentia: não era ainda paz, mas também não era mais guerra.
Jossa caminhava livremente pela rua como um velho conhecido. Os moradores o tratavam com respeito, recebia restos de carne da dona Elsa, uns pães do padeiro, e até uma bandana vermelha que o menino Léo, do sobrado ao lado, amarrara no seu pescoço. Mas o lugar preferido dele ainda era o quintal de Dona Sebastiana, entre os panos no varal e o pé de acerola. Joãozinho agora aparecia com frequência. Não morava exatamente ali, mas a varanda da idosa servia de abrigo para suas noites mais frias. Ele havia ganhado uma escova de dentes nova, uma escudela só dele e um canto com um colchonete velho. E, acima de tudo, ganhará a companhia fiel de Jossa. O menino parecia florescer ali, como uma planta antes murcha que volta a respirar. A filha, no entanto, continuava armada. Desempregada, frustrada, e mais uma vez se sentindo sufocada dentro de um mundo que ela acreditava não ter escolhido. Passava as manhãs de cara fechada, criticando tudo e todos. E nas tardes, sentava-se na varanda apenas para resmungar sobre o calor, a vida ou as invasões na casa. Na quarta-feira, Dona Sebastiana decidiu ir à feira. Precisava comprar farinha, cenoura e uma espiga de milho para fazer canjica. Acompanhada por Jossa, que nunca a deixava sozinha agora, pegou sua bolsa de pano e caminhou até o centro da cidade. A feira estava viva como sempre, em cheiro de tempero, gritaria de feirantes, sanfona tocando ao longe. Um misto de nostalgia e saudade apertou o peito da idosa. Fazia meses, talvez anos, que não passeava daquele jeito. Jossa caminhava ao seu lado, desviando das crianças, ignorando os cães vadios que latiam nas esquinas. Foi ali que algo inesperado aconteceu. Dona Sebastiana conversava com a moça da barraca de legumes quando alguém tocou seu ombro. Era um homem baixo, de chapéu puído e olhos claros. Ele a olhou demoradamente. "A senhora é irmã de Alzira, não é?" perguntou ele, hesitante. "Sou, sim", e respondeu, surpresa. "Mas Alzira morreu faz uns anos." O homem respirou fundo. "Eu fui amigo dela e trabalhamos juntos no posto de saúde. Meu nome é Agenor. A senhora se parece muito com ela." A conversa durou poucos minutos, mas foi o suficiente para despertar algo em Sebastiana, uma memória viva, um sentimento de juventude que ela acreditava enterrado. Ela voltou para casa com um leve rubor no rosto e a sacola mais cheia do que precisava. Quando chegaram em casa, encontraram a filha exaltada, nervosa, revirando a cozinha. Havia vasculhado armários, tirado coisas do lugar. Ao ver a mãe com o saco de compras e o cachorro caramelo, ela explodiu, e agora vai na feira e volta flertando com o homem? Essa casa virou circo? Menina, se acalme. Eu só, e cala a boca. Gritou ela, empurrando o saco de compras para o chão. Jossa avançou com um latido forte. Não agressivo, mas protetor. Postou-se entre as duas, rosnando baixo. A filha deu um passo atrás, assustada. "Esse cachorro vai me morder um dia. Você vai ver." Ameaçou, antes de trancar-se no quarto. Dona Sebastiana abaixou-se devagar, juntando as cenouras do chão com as mãos trêmulas. Jossa lambeu sua mão. O toque suave a fez respirar fundo. Era como um lembrete de que ela não estava mais sozinha. Mais tarde, sentadas em silêncio à mesa, Sebastiana e Joãozinho tomavam canjica ainda quente. A filha permaneceu trancada no quarto, ouvindo música alta no rádio velho. Joãozinho, curioso, olhava de um para outro. Havia algo ali que ele não entendia ainda, mas sentia. A dor que morava naquela casa não era só raiva. Era também saudade. Culpa. Feridas abertas que ninguém havia tido coragem de limpar. Naquela noite, o céu se encheu de relâmpagos. A chuva caiu grossa, lavando a poeira das calçadas. A energia da rua caiu por algumas horas. Jossa, sempre atento, deitou-se perto da porta da frente, mas dessa vez, mais inquieto do que o normal. Quando os trovões aumentaram, ele correu até o quarto da filha, e começou a arranhar a porta. De dentro, ouviu-se um grito, para com isso, cachorro infernal. Jossa insistiu. A porta se abriu com violência e a filha apareceu, mas algo estava errado.
Ela estava pálida, suando frio, com os olhos confusos. Logo depois, tombou no chão. Sebastiana e Joãozinho correram até ela. Jossa se postou ao lado, como que para impedir qualquer outra coisa de acontecer. A idosa, com as mãos trêmulas, percebeu que era uma crise de hipoglicemia. A filha havia passado o dia sem comer. Com esforço, conseguiram colocar açúcar sob a língua dela e, aos poucos, ela retomou os sentidos. "Por que você se meteu de novo, hein?" perguntou, ofegante, olhando para o cachorro, que ainda a observava como um sentinela silencioso. Dessa vez, não houve grito. Nem xingamento. Apenas o som da chuva caindo do lado de fora e o respirar entrecortado de alguém que, pela primeira vez, percebia o quanto estava ferida. Não fisicamente, mas por dentro. Na manhã seguinte, foi a filha quem colocou o arroz com carne no prato de Jossa. "Você salvou minha vida ontem", disse, quase num sussurro, enquanto ele comia. "Mas não ache que gosto de você ainda." Jossa levantou os olhos, deu uma lambida no prato e se deitou ao lado dela, satisfeito. Ali, naquele chão manchado de tantos conflitos, nascia o primeiro gesto de aceitação. Era sábado. A Rua das Laranjeiras acordava com o som característico do caminhão de gás e da carroça de milho que passava cantando seu pregão. O céu estava limpo, e o sol já lançava seus raios quentes sobre as calçadas quando Dona Sebastiana estendeu os lençóis no varal. Jossa, deitado sob a sombra do pé de acerola, observava tudo com seus olhos atentos. Joãozinho ainda dormia no canto da varanda, com a cabeça apoiada num travesseiro improvisado. A filha de Sebastiana, agora mais silenciosa, tomava café na cozinha, mexendo o açúcar no copo com uma colher de alumínio gasta. Desde o episódio da crise, algo havia mudado entre ela e Jossa. Não havia ainda carinho, mas havia respeito. Pela primeira vez, ela o reconhecia como um ser que existia, se não apenas como um incômodo. Naquele dia, Joãozinho foi chamado por Dona Sebastiana para ajudá-la a limpar um armário antigo nos fundos. Entre roupas esquecidas, jornais velhos e retratos desbotados, encontraram algo inesperado, um caderno de capa azul, com folhas amareladas pelo tempo. "É meu diário", murmurou Sebastiana, sentando-se com cuidado numa cadeira de palha. "Escrevi isso nos anos em que sua mãe era pequena e antes de tudo virar o que virou." Joãozinho sentou ao lado, curioso. Sebastiana passou os dedos sobre as letras, como quem revive lembranças. "Aqui tem os dias em que ela aprendeu a andar, o dia em que fiz o primeiro vestido dela, e os medos dela, e os meus. Eu sempre escrevi porque não sabia dizer." Houve um silêncio longo. Jossa se aproximou e encostou o focinho no caderno. Depois, deitou ali mesmo, aos pés da cadeira. Na cozinha, a filha ouviu parte da conversa. Mas não se aproximou. Em vez disso, vestiu a velha sandália e saiu para caminhar, deixando a porta bater atrás de si. Ela ainda se sentia como uma panela de pressão prestes a explodir. Sabia que estava mudando, só sendo forçada a mudar, se isso a deixava desconfortável. No fundo, não queria ser assim. Mas o orgulho era um muro alto. Foi até a praça da igreja. Sentou num banco e acendeu um cigarro escondido, como fazia nos tempos de escola. Ali, viu de longe uma cena que a desconcertou, Joãozinho jogando bola com outros garotos e Jossa correndo atrás da bola, latindo alegre, arrancando gargalhadas de todos. Ela sentiu um aperto no peito. Por um instante, invejou o menino. Não porque ele tinha um cachorro, ou porque corria livre. Mas porque parecia leve. Coisa que ela já não sabia o que era. Enquanto isso, Sebastiana limpava o caderno com um pano seco. Decidiu colocá-lo sobre a mesa da sala, aberto numa página especial. Nela, havia um desenho feito por sua filha aos 6 anos, um sol amarelo, uma casa com chaminé, 3 bonecos de mãos dadas, e um cachorro. Ela sorriu ao ver aquilo. A lembrança do passado batia forte, mas de um jeito doce. À noite, algo inesperado aconteceu, a filha voltou com um pedaço de bolo de milho embrulhado em guardanapo e entregou a Sebastiana sem dizer uma palavra. Depois, sentou-se no chão da sala e começou a folhear o caderno deixado ali. Jossa a observava de longe.
Não se aproximou. Mas também não tirava os olhos dela. Eu nem lembrava que sabia desenhar, e murmurou. Você gostava de fazer casinhas, respondeu Sebastiana, do sofá. E sempre colocava um cachorro nelas. Diz que queria um. A filha deu um sorriso curto. Acho que no fundo eu só queria sentir que tinha alguém comigo. E então, sem que ninguém esperasse, ela acariciou Jossa quando ele se aproximou, devagar, como quem pede licença. Foi o primeiro toque voluntário. Naquela noite, Joãozinho pediu para dormir dentro de casa, porque havia sonhado com trovões. Foi Sebastiana quem arrumou um canto na sala para ele, e a filha não protestou. Pelo contrário, perguntou se ele gostava de arroz doce e foi até ao fogão preparar. Aos poucos, a rotina da casa começava a se costurar novamente. Fragmentada, sim. Mas com linha nova. Dias depois, Jossa se envolveu num episódio que o colocou em evidência mais uma vez. Era segunda-feira quando um barulho estranho despertou os vizinhos. O menino Léo, do sobrado ao lado, estava preso no galinheiro dos fundos. Ao tentar soltar uma ave que havia se enroscado, a estrutura de madeira cedeu e a porta travou por dentro. Os pais haviam saído. O menino gritava, mas a casa era recuada, ninguém ouvia. Jossa ouviu. Correu até o local, latiu desesperado na porta de Dona Sebastiana, que saiu apressada com Joãozinho. O cachorro puxou o short do menino e saiu correndo na direção da casa ao lado. Chegando lá, encontraram o menino chorando, com o braço machucado e uma galinha em pânico no canto. Joãozinho pulou o muro, destravou a tranca e abriu a porta. O garoto foi retirado e levado ao posto de saúde com a ajuda do vizinho que passava de moto. A notícia se espalhou rápido. Foi o caramelo que salvou o menino. Diziam na feira. Ele parece que entende tudo. Murmuravam as senhoras da igreja. Naquela semana, Jossa virou celebridade do bairro. Ganhou coleira nova, um saco de ração doado pelo mercadinho e uma reportagem curta no jornalzinho da cidade com o título "O cão herói da Rua das Laranjeiras". Mas o que ninguém via era o que acontecia dentro da casa número 18. A filha de Sebastiana passou a ajudar com as contas, vendendo bolos e doces feitos com receitas da mãe. Montaram juntas uma pequena banca na calçada, com uma toalha florida e cartaz feito por Joãozinho. Os fregueses elogiavam o sabor, mas também vinham ver o cachorro que salvava a gente. Jossa ficava deitado ao lado da banca, calmo, como sempre. Mas atento. Numa dessas tardes, a filha passou a mão pela cabeça do cão e disse: "Eu ainda tô toda torta por dentro, sabia? Mas tu me ajuda a lembrar que dá pra tentar de novo." Ele não respondeu, claro. Mas abaixou as orelhas e se encostou nela. Naquele dia, choveu devagar. Uma chuva mansa, de molhar a terra e trazer cheiro de coisa nova. E dentro daquela casa, onde já moraram tantas mágoas, nascia um começo diferente. As manhãs em que a filha de Dona Sebastiana acordava mais calma estavam se tornando frequentes. Embora ainda houvesse dias de silêncio tenso e olhares evitados, havia também momentos de partilha simples, como o café coado que ela preparava sem que ninguém pedisse, ou os bilhetes que deixava colados no armário com listas de compras, organizadas com esmero. A banca de bolos e doces na calçada havia caído no gosto da vizinhança. Joãozinho anotava os pedidos num caderno velho de capa laranja e praticava cálculos com Dona Sebastiana nas horas livres. Jossa, sempre presente, deitava ao lado da toalha florida com os olhos semicerrados, vigiando o movimento. Mas naquela terça-feira, tudo se sacudiu novamente. Era fim de tarde quando a campainha tocou, um som raro na casa número 18, onde as visitas quase nunca vinham com aviso. Dona Sebastiana, com as mãos ainda úmidas de farinha de mandioca, enxugou o avental e caminhou até o portão. Jossa já estava lá, em posição de alerta, com as orelhas erguidas. Do outro lado, um homem alto, moreno, com rugas fundas e um boné puído nas mãos, aguardava em silêncio. Os olhos dele buscaram os de Sebastiana por alguns segundos antes que ela reconhecesse. Raimundo, e sussurrou ela. Era o pai de Joãozinho. Um homem que desaparecera da vida do menino antes mesmo de ele completar 5 anos.
A mãe do garoto havia morrido de doença súbita, e Raimundo, incapaz de lidar com a perda, deixará o menino aos cuidados da avó e sumira no mundo, virando lenda em várias esquinas. Agora estava ali, mais magro, com o semblante cansado. Eu soube que o menino tá aqui, disse, com a voz baixa, quase arrependida. Vim ver ele. Joãozinho, que observava tudo da janela, correu para o quintal assim que ouviu a voz. Jossa o seguiu. O menino tremia, não de medo, mas de confusão. Não sabia se queria correr ou abraçar. Aquela figura era real? Ou mais um sonho quebrado? A filha de Sebastiana foi quem saiu para intervir. E agora aparece, depois de abandonar o menino como um saco de lixo? Disse ela, os olhos faiscando. Eu errei. Eu sei disso. Mas tô tentando consertar. Consertar o quê? O tempo não volta não, moço. Vai embora. Mas Sebastiana colocou a mão no braço da filha. Calma. Jossa, entre eles, rosnava baixinho. Não de raiva. De incômodo. Como se percebesse que o chão estava para rachar. Joãozinho não disse nada. Apenas olhava. Raimundo tentou se aproximar, mas o menino recuou. O silêncio que se seguiu era tão denso que doía nos ouvidos. Não precisa decidir agora, disse Sebastiana, com firmeza. Ele tem casa aqui. Mas se quiser conversar, pode vir outro dia. Com respeito. O homem assentiu. Baixou os olhos. E foi embora. Sem cena. Sem resposta. Mas com a certeza de que havia deixado algo para trás, se talvez ainda pudesse recuperar. Nas semanas seguintes, Joãozinho voltou a ter pesadelos. Jossa dormia ao lado do colchão dele e, nas madrugadas agitadas, lambia suas mãos até que ele se acalmasse. A filha, pela primeira vez, se sentiu protetora do menino. Começou a ensiná-lo a ler rótulos de ingredientes e a identificar notas falsas. Coisas práticas. Coisas de mãe, mesmo sem querer admitir. Foi também nesse tempo que ela tomou uma decisão de matricular Joãozinho na escola municipal. O processo foi burocrático, exigia documentos e visitas à assistência social, mas ela foi. Com raiva, com dificuldade, mas foi. Jossa acompanhou em todas as idas. Numa dessas idas, no centro comunitário, ela conheceu Célia, uma assistente social que percebeu algo nela que ninguém havia visto, o potencial. Célia a incentivou a participar de um curso de panificação oferecido ali mesmo. Pode ajudar no negócio de vocês, disse ela. E, quem sabe, te abrir novas portas. A filha de Sebastiana hesitou, desconfiada. Mas Jossa, que nesse dia estava particularmente inquieto, correu até o folheto do curso que Célia segurava e o puxou com a boca, balançando como quem insistia. Tá vendo isso? Célia riu. Até ele quer que você vá. Ela foi. No primeiro dia de aula, chegou calada, sentou no fundo, não falou com ninguém. Mas ao final da aula, entregou um pão doce tão bom que o instrutor perguntou se ela já trabalhava na área. Daquele dia em diante, algo dentro dela começou a se mexer com mais força. Em casa, o ambiente já era outro. Sebastiana, certa noite, tirou os santos da prateleira para limpar e comentou com Joãozinho: essa casa já viu muito sofrimento, menino. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Mas agora, acho que ela está começando a ser lar de novo. No quintal, a filha testava uma nova receita de bolo de fubá com erva doce. Jossa observava tudo. Abanava o rabo. E parecia saber, como sempre soube, que estava no caminho certo. Dias depois, Raimundo voltou. Com uma caixa de madeira nas mãos, dentro dela, brinquedos antigos, desenhos que o menino havia feito anos atrás e que ele havia guardado em silêncio. Eu não vim tirar ele daqui, disse, olhando direto nos olhos da filha de Sebastiana. Só quero que ele saiba que sou gente. Que errei.
Mas sou pai. Joãozinho ouviu tudo. E, dessa vez, não fugiu. Sentou com Raimundo no degrau da entrada. Falaram pouco. Mas o menino aceitou um dos desenhos de volta. E o guardou com cuidado. Mais tarde, sozinho no quintal, ele disse para Jossa: ainda não confio nele, e mais talvez, um dia. O cachorro encostou a cabeça no joelho do menino e fechou os olhos. A banca na calçada foi crescendo. Vizinho passou a indicar, escola passou a encomendar. Jossa, agora com coleira nova e medalhinha com nome, era o mascote da rua. Mas, mais do que isso, era símbolo da mudança. A filha de Sebastiana, agora quase irreconhecível na postura e nos modos, começou a falar em ampliar a cozinha, em fazer uma pequena estufa nos fundos. Joãozinho já lia fluentemente. E, num bilhete colado na geladeira, escrevera: "E aqui agora é casa." Sebastiana leu aquele bilhete com os olhos marejados. "Você tem feito milagres, Jossa", e sussurrou. E ele, como sempre, apenas abanou o rabo, como quem responde sem precisar de palavras. A notícia chegou numa manhã de quinta-feira, com o barulho do carteiro chamando no portão. Dona Sebastiana, que esfregava roupas no tanque, enxugou as mãos no avental e foi atender. Era um envelope simples, timbrado com o nome do centro comunitário. Dentro, uma carta assinada por Célia e mais um formulário impresso. Era um convite oficial. A filha de Sebastiana havia sido selecionada para uma vaga em um programa de capacitação avançada, oferecido por uma padaria tradicional da cidade grande. 3 meses de curso, hospedagem paga, ajuda de custo e possibilidade de emprego ao final. 3 meses? Perguntou a filha, franzindo a testa. Em outra cidade? É uma chance boa, minha filha, disse Sebastiana, tentando conter a emoção. Pode mudar sua vida. E deixar você aqui com o menino e o cachorro? Ela rebateu, quase ríspida. Joãozinho, que escutava do corredor, segurava um pedaço de pão com goiabada e encarava a cena em silêncio. Jossa, deitado ao lado, levantou as orelhas e olhou alternadamente entre as duas, como se pudesse farejar o conflito. A filha não respondeu de imediato. Saiu para o quintal e ficou sentada por longos minutos olhando para o céu claro, enquanto Jossa se deitava ao seu lado. Não o tocou, mas falou com ele: "E se eu for e tudo der errado, hein, cachorro? Quem cuida deles?" Jossa virou o focinho para ela e abanou o rabo uma vez, lento. Depois, encostou a cabeça em seu pé. Nos dias seguintes, o assunto tomou conta da casa. Sebastiana insistia que era uma chance única. Joãozinho, sem dizer nada, começou a ficar mais quieto. Ele não sabia ao certo como se sentia, infeliz pela oportunidade dela ou com medo de ser deixado mais uma vez. Numa noite, enquanto a avó preparava chá e a filha lia as instruções do curso, o menino se trancou no banheiro e chorou. Jossa ficou do lado de fora, deitado, atento ao som abafado dos soluços. Quando Joãozinho saiu, com os olhos vermelhos, o cachorro seguiu até o colchão e deitou-se junto, como sempre fazia. "Você não vai embora também, né, Jossa?" A pergunta ficou no ar. Enquanto isso, Raimundo, o pai do menino, apareceu de novo. Estava mais limpo, mais estável. Tinha arranjado emprego numa oficina de bicicletas e dizia estar reconstruindo sua vida. Trouxe uma caixa de ferramentas velha e ofereceu consertar o portão da casa, que rangia há meses. "Não quero nada em troca", disse. "Só quero ajudar." A filha de Sebastiana ficou desconfiada. "Esse aí vai embora de novo no primeiro tropeço." Mas Sebastiana ponderou. "E se não for? Se ele estiver tentando? Igual eu?" A filha retrucou. "Lembra que ninguém aqui acreditava que eu podia mudar?" O argumento silenciou a idosa. Até Jossa pareceu notar a força daquela frase. Na semana seguinte, os papéis do curso estavam prontos. Bastava assinar. Faltava apenas coragem. Na véspera do prazo final para a inscrição, a filha de Sebastiana teve uma crise. Acordou no meio da madrugada, suando frio, com o peito apertado.
Achava que era ansiedade, mas o medo se escondia mais fundo, o medo de mudar, de tentar, de falhar. E, talvez o mais assustador, o medo de dar certo. Jossa, que dormia do lado de fora do quarto, entrou quando ouviu o som abafado do choro. Deitou-se ao lado da cama, em silêncio. E então, pela primeira vez, ela o puxou para cima da colcha, aninhando-se nele como se fosse um cobertor vivo. Eu não sei o que fazer. Foi tudo o que conseguiu dizer. No dia seguinte, a Rua das Laranjeiras despertou com um cheiro de pão fresco. Ela havia acordado cedo, feito fornadas de pão de leite e bolinhos de chuva, como um ritual. Era seu modo de pensar. Amassar massa ajudava a organizar o caos por dentro. Na banca, os vizinhos elogiaram os sabores, pediram receitas, disseram que ela deveria vender na cidade grande. A vizinha Dona Iracema até comentou: "Você nasceu para coisa grande, minha filha. Esse bairro é pequeno demais para seu talento." Ela apenas sorriu. Mas guardou as palavras. Foi Joãozinho quem trouxe a resposta que ninguém esperava. Naquela noite, ele entregou a Sebastiana um envelope pequeno com recortes de revista colados na capa. Dentro, um bilhete escrito com a letra caprichada que a avó ajudara a treinar: "Você me ensinou a ler e a contar. Agora é sua vez de aprender a voar. Eu fico com a avó e com o Jossa. A gente vai te esperar com pão quente e abraço apertado. Vai ser difícil sem você, mas vai ser pior sem seu sonho." Quando ela leu, os olhos se encheram. Foi até o quarto do menino, viu-o dormindo, com o braço enrolado no pescoço de Jossa, os dois como uma escultura viva de confiança. Na manhã seguinte, assinou os papéis. A partida foi marcada para o sábado. Os vizinhos fizeram bolo, levaram suco, até o padeiro da esquina apareceu para dar um pacote de fermento seco como presente simbólico. Raimundo se ofereceu para levar ao terminal de ônibus. Joãozinho ajudou a empacotar as coisas, e Sebastiana, com os olhos marejados, costurou na bolsa da filha uma etiqueta com um pedaço de pano da toalha da banca. "Para lembrar de onde você veio", disse. Na hora da despedida, o momento mais difícil, dizer adeus a Jossa. Ela se ajoelhou, colocou as duas mãos na cabeça dele e, pela primeira vez, chorou abertamente. "Você salvou minha vida, sabichão. Não esquece de cuidar deles, tá?" Jossa lambeu seu rosto uma vez, depois sentou, sério. Como um guarda leal. O ônibus partiu. A rua pareceu estranha sem o som da voz dela chamando por Joãozinho ou ralhando com o carteiro. Mas o silêncio ali já não era triste. Era apenas saudade começando a se formar. Com a filha na cidade grande, Dona Sebastiana retomou alguns hábitos antigos, voltou a costurar à mão, ensaiou um grupo de louvor na igreja e, com Joãozinho, plantou temperos no quintal. Raimundo passou a visitar mais, ajudava nos concertos, buscava o menino na escola e trazia pão de queijo às sextas. E Jossa? Jossa seguia sendo o mesmo, atento, fiel, e sempre presente. Nas tardes tranquilas, deitava à sombra da ceroleira, vigiando os risos do menino no quintal, o cheiro de feijão no fogo e a cadeira de balanço onde Sebastiana bordava panos de prato com frases bordadas à mão. Uma delas dizia: "Tudo muda quando alguém ama sem pedir nada em troca." E era exatamente isso que Jossa fazia. Todos os dias. Havia-se passado pouco mais de um mês desde que a filha de Dona Sebastiana embarcara para a cidade grande. O bairro das Laranjeiras seguia seu curso tranquilo, com suas manhãs cheias de cantos de sabiá, o barulho dos varais sendo estendidos e o cheiro das panelas de alumínio no fogão de lenha. Na casa número 18, o cotidiano se firmava em torno de três presenças centrais: Dona Sebastiana, Joãozinho e Jossa, o caramelo de olhar sábio. O cachorro agora tinha um canto especial na varanda, com um colchonete feito de retalhos coloridos, presente de uma vizinha costureira. Apesar da saudade da filha, Sebastiana parecia mais firme, mais esperançosa. Recebia cartas e mensagens semanais, sempre cheias de detalhes e das aulas técnicas, das receitas novas aprendidas, das amizades construídas com mulheres que, como ela, tentavam recomeçar. Numa das cartas, a filha escreveu: "Mãe, às vezes sonho com nossa casa, e o cheiro do teu café chega até aqui. Quando eu voltar, quero abrir uma cozinha de verdade com a senhora.
Jossa será o garçom, Joãozinho o caixa. Vai dar certo. Sebastiana chorou lendo, mas foi um choro doce, daqueles que curam. Joãozinho, por sua vez, havia se tornado mais responsável. Ajudava nas tarefas, lia para Sebastiana ao entardecer e até aprenderá a fazer arroz com cenoura. Ele gostava de conversar com Jossa como se fosse um irmão mais velho, e o cachorro ouvia com atenção, abanando o rabo em momentos-chave da conversa. Mas foi numa terça-feira de céu cinzento que a calmaria deu lugar a um novo teste. A manhã começou abafada. Um calor úmido pairava no ar, daqueles que anunciam tempestade brava. Sebastiana olhou o céu e murmurou: "Isso tá com cara de trovão grosso." Por segurança, recolheu as roupas do varal e pediu para Joãozinho guardar as ferramentas do avô no armário externo. Jossa, inquieto, andava de um lado pro outro, o focinho farejando o vento. E então, no meio da tarde, a tempestade chegou. Os trovões sacudiram a rua. A chuva veio em cortinas densas, quase horizontais, arrastando folhas, baldes, tampas de lixeira. A energia caiu em boa parte do bairro, e a escuridão dentro da casa ficou espessa como fumaça. Sebastiana acendeu uma vela e colocou no parapeito da janela. Joãozinho, agarrado a Jossa, tremia levemente, não por medo da tempestade, mas pela sensação de insegurança que ela trazia. Era como se, em meio ao progresso dos últimos tempos, a natureza viesse lembrar que o mundo ainda podia ser incerto. E então, o inesperado, um estrondo seco, forte, seguido de um estalo vindo dos fundos. O galho do pé de acerola havia despencado com o vento e quebrado parte da cobertura do quartinho onde Sebastiana guardava utensílios e mantimentos. A água da chuva começou a invadir o espaço, ensopando pacotes de farinha, feijão, açúcar. "Não!" gritou Sebastiana, correndo até lá. Joãozinho tentou seguir, mas escorregou. Jossa correu atrás, e os três se viram dentro do quartinho encharcado, tentando salvar o que podiam. Debaixo de chuva, a cena era caótica, mas havia união. Algo impensável meses atrás. Foi nesse esforço que Sebastiana escorregou e caiu. Não se feriu gravemente, mas torceu o pé e precisou de ajuda para se levantar. Joãozinho a segurou pelo ombro, e Jossa ficou ao lado, latindo para os trovões, como se tentasse espantar o céu. Com muito esforço, voltaram para dentro de casa. O chão estava molhado, a casa escura, e o cheiro de terra molhada invadia os cômodos. Sebastiana foi colocada na cadeira de balanço. Joãozinho correu buscar uma bacia com água morna para o pé torcido. E foi ali, naquele momento, com a tempestade rugindo lá fora, que ele tomou uma decisão: "Eu vou cuidar da senhora. Até a mamãe voltar." Sebastiana, emocionada, tentou sorrir. "Você já tá cuidando, meu filho." Jossa, deitado ao lado, lambia devagar os respingos de água no chão, como se limpasse os últimos traços do susto. No dia seguinte, com o sol de volta, a rua parecia outra. Os moradores saíam para avaliar os estragos, conversar sobre os galhos que caíram, trocar informações sobre a volta da luz. Na casa número 18, os danos foram limitados ao quartinho e à velha estante de madeira, que cedeu com o peso da água. Mas algo invisível também havia se partido, a imagem de fraqueza que Sebastiana ainda carregava sobre si mesma. A queda e o resgate revelaram que a força agora era coletiva. Que ela não estava mais sozinha. Joãozinho passou o dia ajudando nos reparos. Pegou madeira emprestada com o vizinho para reforçar a cobertura do quartinho. Raimundo apareceu à tarde com uma furadeira e um telhado de zinco sob o braço. "Posso ajudar?" Sebastiana não hesitou. "Pode." Trabalharam juntos por horas, enquanto Jossa ia e vinha, atento, sempre se posicionando entre as ferramentas e os pés de quem andava. Como um supervisor silencioso. Naquela noite, algo simbólico aconteceu. Depois do banho, Joãozinho se aproximou de Jossa com uma ideia inusitada: e dar um banho de verdade no cachorro. Até aquele momento, os banhos eram improvisados, esporádicos, com mangueira no quintal. Mas dessa vez, ele preparou um balde, sabão neutro e uma toalha florida emprestada da avó. "Hoje você merece um tratamento especial, Jossa", disse o menino.
Sebastiana observava da varanda, rindo. O cachorro, inicialmente relutante, acabou cedendo. Foi lavado com carinho, enxaguado com baldes mornos e secado com esmero. Quando tudo terminou, Jossa parecia outro, mais limpo, mais dourado, mais sereno. "Olha só pra ele!" disse Sebastiana, com um riso solto. "Tá parecendo cachorro de televisão." Joãozinho se aproximou e sussurrou para o amigo: "Você é o coração dessa casa, sabia?" Jossa apenas fechou os olhos e deitou. Estava em paz. Mais tarde, naquela mesma noite, chegou uma carta nova da filha de Sebastiana. Dentro, uma foto, dela de avental branco, sorrindo ao lado de outras alunas do curso. Atrás, um bilhete escrito com letra firme: "Aprendi a fazer pão italiano hoje. Mas ainda sonho com o bolo de fubá da senhora." E com os latidos do Jossa no quintal. "Em breve, tô de volta. E prometo, vai ser um recomeço de verdade." Sebastiana apertou a carta contra o peito. Lá fora, a lua brilhava clara sobre os telhados molhados, e um novo vento soprava sobre a Rua das Laranjeiras. Um vento fresco, de renovação. Dentro da casa, o cachorro Caramelo dormia no canto, cercado por cheiros de sabão, pão fresco e futuro. O tempo passou. Já faziam quase 3 meses desde que a filha de Dona Sebastiana partirá rumo à cidade grande para o curso na padaria tradicional. O bairro das Laranjeiras continuava a respirar seu ritmo lento, entre os pés de acerola, o cheiro das panelas no fogo de lenha e o farfalhar das folhas de goiabeira no quintal. A rotina da casa número 18 havia se ajustado, mas uma nova inquietação começava a surgir no ar. Dona Sebastiana, apesar de mais firme e esperançosa, carregava uma nova ansiedade e a volta da filha se aproximava, e com ela, a incerteza sobre como seriam os dias seguintes. Joãozinho, que assumirá tantas responsabilidades, também sentia a tensão no peito. O menino sabia que não seria fácil voltar à convivência com uma jovem que, apesar de distante, havia mudado e se transformado. Jossa, o caramelo de olhar sábio, parecia captar tudo aquilo. Sentava-se muitas vezes ao pé da cadeira de balanço onde Dona Sebastiana costurava, observando os rostos marcados pela espera e pelo medo. O cachorro parecia carregar a missão de guardar aquele equilíbrio frágil que a casa precisaria enfrentar. Naquele dia, um sábado quente de primavera, a movimentação na Rua das Laranjeiras indicava que algo grande estava para acontecer. Um grupo de mulheres da comunidade organizava uma feira de produtos artesanais no centro comunitário. Havia barracas com doces caseiros, bordados, sabonetes feitos à mão e, claro, pães fresquinhos. Dona Sebastiana estava encarregada da barraca de pães. A filha, que até então havia ficado distante da rotina do bairro, havia pedido que ela levasse uma das receitas que aprenderá na cidade. Era uma oportunidade de mostrar que, mesmo longe, seu aprendizado poderia servir para fortalecer a comunidade. Joãozinho ajudava na montagem das barracas, enquanto Jossa passeava calmamente entre as pessoas, recebendo carinho e latindo baixinho para os outros cachorros do bairro. O cachorro era conhecido por todos ali como um símbolo de resistência e amor. Durante a feira, Sebastiana encontrou um velho amigo do bairro que agora trabalhava na prefeitura. Eles conversaram sobre a possibilidade de um projeto de apoio às mulheres empreendedoras da região, algo que poderia gerar renda e incentivar a autonomia. A filha de Sebastiana, por sua vez, preparava mentalmente sua chegada. Sabia que não seria fácil retomar os laços antigos, e principalmente, lidar com o peso das cobranças e das expectativas. No meio da feira, uma pequena reviravolta ocorreu. Um grupo de jovens da cidade grande apareceu para conhecer os produtos locais, e entre eles estava uma das professoras da padaria onde a filha estudava. Ela buscava reforçar os laços entre o curso e as comunidades do interior. A presença da professora foi um choque para Sebastiana. Ela não esperava ver alguém tão ligado à filha tão perto de casa. A conversa inicial foi tensa, mas logo se tornou uma ponte para novas possibilidades e a possibilidade de um estágio para Joãozinho em uma pequena confeitaria da cidade, para que ele também pudesse aprender e crescer. Essa notícia trouxe um misto de esperança e medo. A família nunca tinha imaginado que o menino pudesse ter um futuro tão distante dali, e a ideia de deixá-lo partir mexia com todos.
Nos dias seguintes, a casa viveu um período de intensa preparação. A filha retornaria em menos de um mês, Joãozinho tinha que decidir se aceitaria a proposta de estágio, e Dona Sebastiana se dividia entre o trabalho, o cuidado com o filho e o olhar atento a Jossa, que seguia sendo seu porto seguro. Mas o destino tinha suas próprias surpresas. Em uma manhã, enquanto Joãozinho caminhava com Jossa pelo bairro, uma discussão começou entre vizinhos por causa de uma questão de terreno. A tensão escalou rapidamente, por pouco, não virou um conflito maior. Joãozinho, que nunca gostou de brigas, tentou intervir para acalmar os ânimos, mas acabou ficando no meio da confusão. Jossa, com sua postura protetora, entrou na frente do menino, latindo firme, mostrando os dentes de maneira controlada, como quem dizia: "Ó, pare. Não vai adiantar brigar aqui." A cena chamou a atenção dos adultos, que pararam por um momento para respirar fundo. O cachorro Caramelo, mais uma vez, tornou-se um símbolo de pacificação e calma. Naquela noite, Sebastiana sentou com Joãozinho para conversar. "Você está pensando em aceitar esse estágio, não é?" O menino hesitou, olhando para Jossa, que dormia aos seus pés. "Quero, vó. Mas também não quero deixar a senhora e Jossa sozinhos." "Vocês não estão sozinhos", respondeu Sebastiana, sorrindo com os olhos marejados. "Estamos juntos nisso. Sempre." Foi ali que Joãozinho percebeu que, embora o caminho fosse cheio de incertezas, ele não precisaria enfrentar nada sozinho. A força que vinha de sua avó, da filha que estava voltando e do cachorro Caramelo era maior que qualquer medo. Enquanto isso, na cidade grande, a filha de Sebastiana enfrentava suas próprias batalhas. O curso avançado trazia não apenas técnicas, mas também desafios emocionais, a saudade da família, as dificuldades de adaptação, as cobranças para provar que merecia estar ali. Ela começou a participar de um grupo de apoio, onde outras mulheres compartilhavam suas histórias. Ali, descobriu que a transformação verdadeira começa de dentro para fora, e que não se deve ter medo de pedir ajuda. Durante uma dessas reuniões, recebeu uma ligação que a deixou pensativa, e a notícia de que uma vaga de estágio em uma confeitaria famosa na cidade estava aberta. Oportunidade única, concorrida, e que poderia definir o rumo da sua carreira. Ela sabia que o tempo para decidir estava se esgotando. Naquela mesma semana, Sebastiana recebeu uma visita inesperada. A professora da padaria apareceu para conversar pessoalmente, trazendo documentos, ideias e uma proposta para formalizar o projeto de apoio à comunidade. "Queremos ajudar de verdade, Dona Sebastiana", disse a mulher, com voz firme e gentil. "E sabemos que a senhora e sua família são o coração disso tudo." A conversa inspirou Dona Sebastiana a se engajar ainda mais, e a fortalecer os laços com a comunidade. Com o retorno da filha cada vez mais próximo, Joãozinho decidiu finalmente aceitar o estágio. Sabia que seria uma mudança grande, mas sentia que era a hora de dar um passo à frente. Sebastiana preparou uma pequena festa para marcar a decisão. Amigos e vizinhos foram convidados, e a atmosfera estava cheia de esperança e gratidão. Jossa, mais uma vez, parecia entender a importância do momento. Ao lado de Joãozinho, latia suavemente, como se abençoasse o futuro. No último dia do mês, a filha de Sebastiana voltou para o bairro das Laranjeiras. Ela estava diferente, mais confiante, mais madura. Trouxe histórias, receitas, sonhos e planos. O reencontro foi cheio de emoção. Joãozinho correu para abraçá-la, e Sebastiana não conseguiu segurar as lágrimas. Nos dias que seguiram, a família começou a se reorganizar. Novos sonhos surgiam, mas também velhas dúvidas precisavam ser enfrentadas. A vida não era perfeita, e isso era parte do encanto e da luta diária. E assim, com o cachorro Caramelo sempre presente, a história de transformação e amor seguia seu curso. Entre dores, alegrias, conquistas e quedas, eles aprendiam que o verdadeiro valor estava em continuar juntos, mesmo quando o caminho parecia incerto. A casa número 18 estava mais viva do que nunca. O retorno da filha de Dona Sebastiana trouxe uma energia nova, uma esperança renovada, mas também um peso invisível que começou a se instalar no ar. Aquele reencontro, embora cheio de amor,
Trouxe à tona antigas mágoas, dúvidas e desafios que a família precisava enfrentar para se fortalecer de verdade. Dona Sebastiana, mesmo alegre, sentiu o olhar distante da filha em alguns momentos, como se ela ainda carregasse no peito um conflito que ia além das palavras. Joãozinho, que acompanhava tudo atentamente, tentava se aproximar, mas percebia que precisava dar espaço para que o recomeço acontecesse no tempo certo. Jossa, o cachorro caramelo, continuava fiel a seu posto de guardião emocional da casa. Sempre atento às variações de humor, ele sabia quando precisava ficar mais perto para oferecer conforto e quando podia dar um passo atrás para respeitar o silêncio. Naquela manhã, a rotina parecia pronta para recomeçar. A filha preparava o café da manhã com o cuidado aprendido na cidade, enquanto Joãozinho arrumava a mesa e Dona Sebastiana regava as plantas no quintal, sob o sol ameno de outono. Mas algo mudou durante a refeição. A jovem, com um olhar sério, falou: "Tenho pensado muito sobre o que quero para minha vida daqui para frente. Sei que a senhora quer que eu fique, que a gente volte a ser como antes, mas, e não sei se consigo." Dona Sebastiana parou o que estava fazendo, o coração apertado. "O que quer dizer, filha?" "A cidade grande me fez ver outras coisas. Quero terminar o curso, talvez tentar trabalhar fora, crescer de verdade. E isso pode significar ficar longe um pouco mais." Joãozinho olhou para Jossa, que inclinou a cabeça, como se tentasse entender aquela conversa difícil. "Mas e nós?" perguntou o menino, com a voz trêmula. "Vocês sempre estarão comigo", respondeu a filha, tentando sorrir, "mas a vida muda, e a gente precisa mudar junto." A tensão se instalou na casa. Dona Sebastiana tentou esconder a tristeza, mas os olhos não mentem. Joãozinho sentiu a necessidade de ser forte para todos, mas o medo do afastamento o incomodava. Jossa, percebendo a inquietação, passou a seguir os dois com mais atenção, como se quisesse proteger o pouco de paz que ainda existia. Nos dias que seguiram, a família tentou se ajustar à nova realidade. A filha retomou as aulas e passou a trabalhar meio período em uma padaria próxima, enquanto Joãozinho iniciava seu estágio na confeitaria indicada pela professora do curso. Dona Sebastiana, apesar das dificuldades, mergulhou nos preparativos para o projeto comunitário. O cachorro caramelo, como sempre, estava no centro da cena, agora não apenas como protetor, mas também como um elo que conectava todos, como uma presença constante que dava estabilidade. Mas nem tudo foi simples. Joãozinho, em seu estágio, enfrentou a pressão de aprender rápido e lidar com chefes exigentes. Ele queria mostrar seu valor, mas os erros eram inevitáveis. Em uma tarde, após um pão queimada, voltou para casa cabisbaixo. Sebastiana percebeu e, ao abraçá-lo, disse: "Aprender não é só acertar. É cair, levantar e continuar." Joãozinho olhou para Jossa, que abanava o rabo devagar, como quem oferecia seu próprio exemplo de resistência. Enquanto isso, a filha também lidava com suas próprias dúvidas. A pressão para se destacar no curso e no trabalho, a saudade da família e a sensação de estar vivendo em dois mundos começaram a pesar. Em uma noite, depois de uma conversa difícil com a mãe, ela saiu para uma caminhada. Encontrou-se com algumas amigas que também estudavam e trabalhavam, e compartilhou seu medo de fracassar, de decepcionar quem amava. "Você não está sozinha", disse uma delas. "A gente cresce no nosso tempo, com nossos tropeços. E às vezes, o caminho é mais longo, mas o destino é bom." Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Na casa, a convivência passou por pequenas crises. Discussões sobre o uso do dinheiro, o cuidado com a casa, os horários e até a escolha do que comer mostravam que o tempo de adaptação ainda estava longe do fim. Em um desses momentos, Jossa surpreendeu a todos. Em meio a uma discussão acalorada, ele se colocou entre a mãe e a filha, olhando nos olhos de ambas e soltando um latido firme, mas carinhoso. Era como se dissesse: "Calem-se. Aqui é lugar de amor, não de guerra." O silêncio caiu. As duas mulheres se olharam e, pela primeira vez em muito tempo, respiraram fundo e aceitaram o abraço do silêncio. A partir dali, os diálogos começaram a mudar. Sem pressa, sem julgamentos.
Dona Sebastiana sugeriu que cada um escrevesse seus sonhos e dificuldades, para depois compartilhar. A ideia foi aceita. Durante as semanas seguintes, os bilhetes foram trocados e lidos em momentos de calma. Eles revelaram medos, esperanças, arrependimentos e planos. A comunicação, antes carregada de mágoas, deu lugar a um terreno fértil para a reconstrução. O projeto comunitário, liderado por Dona Sebastiana com o apoio da professora da padaria e dos vizinhos, começou a ganhar força. As mulheres envolvidas começaram a vender seus produtos não só na feira local, mas também para lojas na cidade, ampliando horizontes. Joãozinho, mesmo com dificuldades, conseguiu aprimorar suas habilidades no estágio e recebeu elogios por sua dedicação. A filha, por sua vez, conseguiu uma bolsa para continuar os estudos e decidiu permanecer na cidade por mais um tempo, sabendo que a distância física não diminuía o amor. Em um sábado de sol forte, a família celebrou uma pequena festa no quintal. Amigos, vizinhos e colegas foram convidados para reconhecer o esforço de cada um. A mesa estava farta, com pães, bolos e doces que representavam o crescimento e a união. Jossa, vestido com uma bandana feita pela vizinha costureira, circulava alegre, recebendo carinhos e latidos de outros cães. Dona Sebastiana, emocionada, observava a cena e percebeu o quanto tinham conquistado juntos. A casa, antes marcada pelo medo e pela insegurança, agora era um lar onde o amor e o respeito se fortaleciam a cada dia. Naquele momento, a filha se aproximou do cachorro Caramelo, que olhou para ela com seus olhos expressivos e tranquilos. "Você é a cola que une tudo aqui", disse ela, acariciando a cabeça do amigo fiel. Jossa abanou o rabo, satisfeito, sabendo que seu papel estava cumprido. Porém, havia uma última prova a ser enfrentada. A prefeitura anunciou que o terreno ao lado da casa número 18 seria desapropriado para a construção de um centro comercial. A notícia caiu como uma tempestade silenciosa sobre o bairro. Dona Sebastiana convocou uma reunião com os vizinhos para discutir o assunto. O sentimento era de luta e medo. "Essa casa é mais do que paredes", afirmou ela, com voz firme. "É história, é memória, é vida." Joãozinho, a filha e Jossa também participaram da mobilização, mostrando que estavam dispostos a defender seu lar. A batalha seria dura, mas eles sabiam que juntos poderiam enfrentar o que viesse. O anúncio da desapropriação do terreno ao lado da casa número 18 foi como um golpe duro para toda a comunidade das Laranjeiras. Aquele pedaço de terra não era apenas um espaço vazio, era onde as crianças brincavam, as festas aconteciam, as histórias eram contadas. Era parte da alma daquele bairro simples e acolhedor. Dona Sebastiana sentiu seu coração apertar, mas não deixou que o medo a dominasse. Sabia que a luta era necessária, e que ali estava a chance de provar, mais uma vez, a força da união e do amor. Joãozinho, que havia amadurecido muito nos últimos meses, olhava para a avó com determinação. A filha, que agora visitava com frequência, também sentia o peso do momento. E, claro, Jossa, o cachorro Caramelo, parecia captar o clima e permanecia sempre ao lado da família, atento a cada passo. Naquela manhã, a reunião convocada no salão da igreja ficou lotada. Vizinhos, amigos, representantes da prefeitura, todos estavam ali para discutir o futuro do bairro. Dona Sebastiana subiu ao pequeno palco improvisado e, com voz firme, começou seu discurso: "Este terreno é muito mais do que um pedaço de chão. Ele é parte da nossa história, do nosso passado e do nosso futuro. Nós não vamos abrir mão do que construímos juntos. Não é só a casa número 18 que está em risco, é a vida da comunidade inteira." O silêncio tomou conta do salão, até que aplausos começaram a surgir, tímidos no início, depois mais fortes. A filha de Sebastiana acompanhava tudo com o coração apertado, vendo a força da mãe e da avó em ação. Joãozinho sentiu orgulho crescer dentro de si, enquanto Jossa, como sempre, ficava sentado ao lado da cadeira da avó, como seu guardião silencioso. Os dias seguintes foram cheios de reuniões, petições e debates. A comunidade das Laranjeiras mostrou seu rosto mais unido, com mulheres e homens de todas as idades mobilizados para proteger o lugar onde viviam. A professora da padaria, que já havia se tornado uma grande aliada, ajudava na articulação com as autoridades.
O projeto comunitário ganhava força como uma ferramenta de empoderamento que também fazia barulho político. Enquanto isso, na rotina da casa, as pequenas vitórias continuavam a acontecer. Joãozinho aprimorava suas técnicas na confeitaria, aprendia com paciência e recebia elogios por sua dedicação. A filha seguia firme no curso, e seu relacionamento com a mãe e o irmão se tornava cada vez mais sincero e respeitoso. Jossa, por sua vez, continuava a ser o elo que ligava tudo, um cão que, mesmo sem palavras, dizia o que era preciso com seu olhar atento, seu corpo firme e seu amor incondicional. Na véspera de uma nova audiência na prefeitura, a família e os vizinhos organizaram uma grande caminhada pelas ruas do bairro. Cartazes feitos à mão, vozes unidas e o som constante das patas de Jossa na calçada criavam um espetáculo de esperança e resistência. Dona Sebastiana, vestida com uma blusa azul clara, liderava o grupo, enquanto a filha segurava um cartaz com a frase Nossa história, nosso futuro. Joãozinho, ao lado, sentia o peso e a beleza daquele momento. No dia da audiência, o salão da prefeitura estava lotado. Representantes do poder público, moradores, jornalistas e lideranças comunitárias se encontravam para discutir o futuro da área. Dona Sebastiana falou com a calma que vinha da experiência, mostrando documentos, fotos, depoimentos e o impacto que a desapropriação traria para o bairro. A filha de Sebastiana também fez sua fala, falando da importância do bairro em sua vida, do apoio que recebeu e dos sonhos que ainda queria construir ali. Joãozinho apresentou um dos pães que havia aprendido a fazer no estágio, simbolizando o crescimento que a comunidade poderia ter se o projeto fosse mantido. Jossa, ao lado da família, parecia saber que aquele era o momento decisivo. Ele abanava o rabo com emoção, e, quando o juiz perguntou sobre a presença do cachorro, a família explicou como ele tinha sido um símbolo de proteção e amor para todos ali. Após horas de debate, a decisão veio: o terreno não seria desapropriado para construção comercial. Em vez disso, seria transformado em um espaço comunitário, com áreas verdes, um parquinho e um centro de convivência para todas as idades. A notícia causou uma explosão de alegria. Lágrimas, abraços e sorrisos foram compartilhados entre os moradores. Dona Sebastiana sentiu seu peito explodir de orgulho e alívio. A filha, Joãozinho e todos os vizinhos se uniram naquele momento para celebrar a vitória que foi conquistada com suor, diálogo e amor. Naquela noite, a família se reuniu no quintal iluminado por luzes de festa. A mesa estava farta, com os pães feitos por Joãozinho, bolos preparados pela filha e doces trazidos pelas vizinhas. A comunidade inteira parecia estar ali, celebrando não só a vitória contra a desapropriação, mas a força da união que nunca havia se perdido. Jossa, exausto, dormia no tapete perto do sofá onde Dona Sebastiana se sentava, com a filha ao seu lado e Joãozinho no chão, sorrindo. A avó olhou para os dois jovens e falou com a voz embargada: "Desse caminho não foi fácil, e ainda há muito pela frente. Mas eu sei que, juntos, vamos superar tudo." Nos dias que se seguiram, a transformação do terreno começou. Crianças brincavam, mulheres organizavam aulas de bordado e culinária, os homens cuidavam da jardinagem. O bairro respirava uma nova esperança. Joãozinho continuava seu estágio e agora ajudava a ensinar as crianças a fazer pão, um legado que ia além da cozinha. A filha, decidida a continuar seu curso, já planejava voltar para mais visitas, sabendo que o lar a esperava de braços abertos. E Jossa, o cachorro caramelo, tornou-se um símbolo vivo daquela transformação, a prova de que, mesmo vindo da rua, o amor e a coragem podem mudar destinos. Naquele bairro simples, marcado pelo calor humano e pelo cheiro das frutas no quintal, a história que começou com medo e agressão terminou com esperança, respeito e união. O cachorro caramelo, com seus olhos brilhantes e sua presença constante, mostrou que às vezes o verdadeiro herói não precisa de palavras para fazer a diferença, basta um coração fiel e um amor incondicional. E assim, na casa número 18, a vida seguia, repleta de desafios e conquistas, mas sobretudo de um amor que não se quebra, que não se rende e que transforma tudo ao seu redor. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o trigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.